tá bom? Vamos ficar de pé um instante? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos nossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Para darmos início a esse momento, a esse encontro, queremos convidar todos vocês a trazer no seu coração um momento de louvor e gratidão a Deus por esse momento que nós estamos vivendo hoje. Nós queremos louvar e bendizer nosso Senhor Jesus Cristo por tudo aquilo que Ele tem realizado na nossa vida e pela vida de cada um de vocês que estão aqui nesse momento, nessa noite, nesse momento de encontro desse instituto. Então nós queremos louvar, bendizer, agradecer a Deus e queremos nessa canção que o Mateus vai cantar, que o nosso coração esteja aberto à graça de Deus, que o nosso coração esteja aberto à sua vontade, à verdade que é o Cristo, que vive e reina na nossa vida, Jesus, que é o real sentido de tudo isso, Jesus, que é o real sentido da nossa busca, da nossa alma, Jesus que nos conduz à contemplação da verdade. E a verdade, ela é uma, a verdade, ela é única. E é o próprio Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, que nos conduz. Então, nesse primeiro momento, vamos cantar, você conhece essa canção, para louvar e agradecer a Deus por essa oportunidade que nós temos de buscar a verdade, de encontrar a verdade. Somente Jesus, quero me consumir como vela que queima no altar, me consumir de amor. Canta conosco, somente Jesus, somente Jesus. Quero me derramar como o reino se entrega ao mar, me derramar de amor. Mais uma vez, nós possamos fazer essa canção, nossa oração. Estamos aqui hoje, nessa noite, com o mesmo propósito, nos consumir para Jesus, diante desta missão. Que você possa cantar esta canção e orar a Deus e levar a tua alma. Diga a Jesus: só por ti, Jesus, só por ti, Jesus, quero me consumir, quero me consumir como vela que queima no altar, me consumir de amor. Só em ti, Jesus.
cantar esta canção e adore o Senhor. Pois tu és o meu Pai, o meu refúgio, és a alegria de minha alma. Só em ti repousa minha esperança, não vacilarei, e mesmo na dor quero seguir até o fim. Somente Jesus. No Evangelho de João, capítulo 14, no versículo 1, diz assim: cesse de perturbar o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E quando for e vos tiver preparado o lugar, virei novamente e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. E para onde vou, conheceis o caminho. Tomé lhe diz: Senhor, não sabemos onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se me conheceis, também conhecereis o meu Pai. Desde agora o conheceis e os vistes. Que nessa noite, meus queridos, nós possamos ter essa certeza de que se nós estamos com o coração perturbado com alguma situação da nossa vida, com a nossa casa, com a nossa família, algo que esteja tirando a paz do nosso coração, tenhamos a certeza de que Cristo, o próprio Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, vem até nós, derrama o teu Espírito de fortaleza em cada um de nós e nos conduz e nos leva pelo caminho. É nessa certeza que nós estamos aqui hoje, e todos nós estamos reunidos aqui hoje por um só motivo: pela verdade, que é o Cristo ressuscitado. Ele mesmo é o caminho que nos leva. Não importa a situação que nós estamos, quando nós encontramos o caminho que é o Cristo, nós podemos passar por dificuldade que for, nós ainda assim teremos paz no nosso coração, porque é o Cristo que nos leva pelo caminho, é o próprio Cristo que nos mostra o caminho. E quando ele estava aqui, a ponto de subir aos céus, nós estamos aí comemorando a festa de Pentecostes. Quando Jesus ressuscitou, ele ficou 50 dias com seus discípulos, e os discípulos ficaram amedrontados. E São Tomé, ele diz: nós não sabemos, Senhor, o que nós vamos fazer. Jesus, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Que nessa noite nós tenhamos a certeza de que nós estamos aqui é porque o próprio Cristo nos chamou. Se você está aqui hoje, talvez você esteja pensando: o que eu estou fazendo aqui? É o próprio Cristo que te seduziu. Ele, com a sua graça, nos leva e ao decorrer do caminho, nos mostra o seu caminho. Quero convidar o Clodoaldo a vir aqui à frente. Ele vai preparar um conteúdo para nós. Queremos consagrar a vida do Clodoaldo, todo o nosso coração, ao Imaculado Coração da Virgem Maria, que ela que é aquela que também nos pega pelas mãos e nos conduz neste caminho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quero pedir só a gentileza do pessoal que está ao fundo, tem lugar aqui na frente para facilitar de quem ainda vai chegar, e também a filmagem, o pessoal que está filmando, a gente está fazendo as gravações para a rede social, para que todos possam aparecer. Então ainda assim tem alguns lugares aqui à frente, então peço a gentileza daqueles que puderem se chegar um pouco mais perto. Irmãos, boa noite. Podemos assentar. É com muita alegria que nós estamos aqui nessa noite, né? Em belas palavras do Levi, e nosso coração se enche de alegria por cada um de vocês aqui presentes. E a ideia, nesse momento agora, é a gente bater um papo, né? Conversar um pouquinho a respeito da educação. E quero começar falando de mim, um pouquinho só. Sou casado, né? Com Angelita, pai de 7 filhos, graças a Deus, faço parte desse Instituto Alma Mater, e mais para frente vocês vão ter o privilégio de conhecer um pouco mais do Instituto, os membros e assim por diante. O objetivo, então, de nós estarmos conversando, né, acolhendo vocês nessa noite, é falar um pouquinho do Instituto, do objetivo desse Instituto, por que ele nasceu, qual é a nossa missão, né? Quando eu falo nossa missão, é minha, é do Instituto, são dos membros, é de vocês, porque sem vocês nós não teríamos chegado até aqui. Então, muito obrigado mesmo por toda a confiança, né? E depois a gente vai tocar um pouquinho mais sobre esse assunto mais adiante. Mas o objetivo é falar sobre isso, né? E trilhar o caminho da educação, para a gente poder entender, né? Porque a educação ela é, para nós, o Instituto Alma Mater, o objetivo de trabalho. Então, nosso objetivo de trabalho é a educação. Então, o Instituto Alma Mater nasceu para trabalhar a educação. E aí, trabalhando esse assunto, a gente vai entender por que nós estamos aqui nessa noite. O quão sentido faz sairmos de nossa casa, o sentido que faz a gente depositar a nossa confiança nesse trabalho, que é um trabalho de Deus. Bom, primeiro, quando a gente fala de ensinar, de educação, primeiro a gente está cumprindo um mandamento que Jesus deu para a igreja. Mateus capítulo 28, versículo 19. Ide por todo o mundo e ensinai a todas as nações. Essa foi a ordem de Jesus para a igreja. É missão da igreja ensinar. Então não é missão apenas da escola, não é missão apenas dos pais, é missão de toda a igreja ensinar. Então o que nós estamos fazendo, o que Deus nos chamou para fazer enquanto Instituto Alma Mater, que é trabalhar essa educação, nada mais é do que nós estamos cumprindo com aquilo que Jesus pediu para a igreja, e nós somos essa igreja. E essa resposta nós estamos dando para o Cristo, que pediu para toda a igreja: ide por todo o mundo e ensinai. Ensinai, né, aquilo que eu pedi para que vocês, né, que vocês observaram, aquilo que eu escrevi, está no versículo 19. Mateus capítulo 28, versículo 19. Então, a educação é uma missão da própria igreja, né? A gente vai ver como que isso também, ao longo da história, ela acabou se perdendo um pouco, né? Como isso ao longo da história era muito forte, e como era a igreja quando a educação na própria igreja era forte. E aí isso vai fazer um sentido para nós, na nossa existência.
Bom, vamos lá. A educação todo mundo sabe definir, né, o que é uma educação. Educação é um processo, né, um processo de melhoria, é um processo de aperfeiçoamento. Se você for pesquisar sobre educação, várias definições a gente vai encontrar falando sobre a educação, né? A educação é um processo de aperfeiçoamento do homem até que ele chegue no seu limite. Então existe um limite para a gente chegar, existe um caminho para a gente percorrer. Só que antes da gente falar sobre esse caminho, da educação propriamente dita, para que nós possamos entender a educação, é preciso a gente entender um pouquinho do homem. Porque a educação é para quem? É para o homem e para a mulher. Se nós não entendemos o que é o homem, não entendemos o que é a mulher, qualquer educação serve, desde que ela melhore um pouquinho o ser humano. Melhorou um pouquinho já a educação, mas se você não sabe a potência que é o ser humano, o potencial que ele é, qualquer melhora nós estamos aplaudindo. Vamos lá então mergulhar, né, na questão do homem. O homem, para a gente compreender, né, uma das perguntas mais difíceis que a gente pode receber é: quem é você? A gente começar a entender o homem, começar a entender a mulher. Alguém já fez essa pergunta para você? Quem é você? As respostas nem sempre chegam naquilo que realmente nós somos. Nós podemos responder. Se alguém perguntar para você, não vou fazer pergunta, pode sentar aqui na frente, fica à vontade. Mas se alguém perguntar para você, quem é você? Qual é a primeira resposta que você dá? Quem é você? Normalmente a gente fala o nosso nome, né? Eu sou o Clodoaldo. Bom, mas a pergunta é quem é você e não seu nome. E aí você vai dando respostas. Imagina nessa linha de pensamento, vai dando respostas. Você nunca vai chegar assim numa precisão de fato de quem é o Clodoaldo. O Clodoaldo é pai de 7 filhos. Não é Clodoaldo. É filho de Sebastião Dutra, Maria das Graças. Quem é o Clodoaldo, não de quem ele é filho. Por que é tão difícil a gente compreender assim o homem e a mulher? E aí a gente vai entrar daqui a pouco na questão da educação. Porque o homem, a gente não consegue responder assim de bate-pronto, porque o homem, ele é uma tarefa. Ele está para acontecer. Diferente dos animais. Os animais, eles já são aquilo que são. Se nós olharmos qualquer animal nascendo, né, um cachorro, um gato, uma vaca, passou algum tempo, rapidamente eles já são aquilo que são e vão ser o resto da vida deles. Eles não têm perspectiva nenhuma. Não é verdade? A vaca, por exemplo, nasce, já começa a comer o capim e daqui a pouco é aquilo que ela vai fazer o resto da vida. Ela já é aquilo que ela é. A gente fala dentro da filosofia que isso, os animais, nós estudamos pela razão teórica. A gente consegue esgotar um animal. A vaca, por exemplo, a gente consegue esgotar tudo aquilo que pertence a esse animal. O ser humano não. O ser humano, ele é estudado pela razão prática, porque ele é uma tarefa. Se ele é uma tarefa, ele está para acontecer, está para chegar em algum lugar. Vocês estão me compreendendo? Não precisa muitas palavras para poder clarificar tudo isso. Basta você olhar para dentro de você. O quanto de coisa você quer fazer na vida? Na verdade, o quanto de esperança tem dentro de você? Parece que sempre algo novo vai acontecer. Não é assim? Então amanhã vai ser melhor, porque tem algo para acontecer, porque você ainda não aconteceu. Eu não aconteci ainda, estou acontecendo. Então, e esse caminho
aí vocês já estão compreendendo aonde que entra a educação, né, na vida do homem, que é exatamente o fato de que o homem ele precisa acontecer, ele vai acontecer ao longo da vida, e esse caminho ele é norteado por um sistema educacional. Ele é norteado pela educação. Uma coisa que para o homem, né? Quem colocou essa tarefa para o homem não foi o próprio homem. Aí a gente começa a ir de encontro ao mundo que nós temos lá fora. Quem coloca essa tarefa para o homem não é o próprio homem. Existe uma inteligência divina que coloca essa tarefa para cada um de nós. Não somos nós que colocamos as nossas tarefas. Então existe alguém que pensou em nós, alguém que projetou a cada um de nós, projetou o homem, projetou a mulher. Então ele pensou, né? No caso, é a essência do homem. O homem tem essência. E a essência é uma inteligência que projetou o homem. E essa essência pensou no homem, que fez com que o homem e a mulher existissem. E a partir daí, ele tem uma tarefa para se cumprir. Bom, aí nós vamos de contramão com o mundo pagão que nós estamos vivendo aí, onde ninguém mais acredita em Deus. Por mais que as pessoas tenham uma lembrança de Deus, mas o mundo está pagão. O mundo está pagão. Não é novidade isso para a gente. O mundo não acredita mais em Deus. Se você falar que o homem tem essência no âmbito educacional, para eles não tem. E como é a essência? Né? Como um engenheiro que projeta, por exemplo, este celular. Está filmando. O engenheiro pensa. Ele pensou no celular. Então o celular, antes dele existir, ele estava onde? Na cabeça do engenheiro. Na essência. A essência era a mente do engenheiro. Ele pensou, ele projetou. E aí ele faz o celular. E ele tem como comparar se o celular ele está funcionando bem ou não, de acordo com a essência. Porque se, como manual, né, ele vai dizer, o engenheiro pode dizer, esse celular está funcionando bem porque eu tenho a essência, ele foi criado para isso. E ele está executando bem, ou não. Esse celular está falhando, porque ele não está funcionando conforme o que foi projetado. Então, falarmos que nós temos essência pode ser para nós que estamos dentro da igreja algo muito simples, né? E fácil de acreditar. Mas não é assim que funciona lá fora. Lá fora o homem não tem essência, o homem foi jogado aqui na terra. E se um homem for jogado aqui na terra, ele não tem um projeto. E se ele não tem um projeto, ele não tem um modelo a ser seguido. E se ele não tem um modelo a ser seguido, qualquer educação serve para ele. Quando nós falamos de educação, a gente precisa voltar nesta essência, aonde Deus é a inteligência que projetou a cada um de nós e que nos colocou uma tarefa. Então, eu posso me realizar ou não. Por isso a gente vê muitas pessoas, né, sofrendo com depressão. Um dos motivos, porque a pessoa não consegue se realizar na vida. Então eu posso me realizar ou não, né? Onde essa questão da essência é importante, porque qualquer caminho que eu vou trilhar, eu posso olhar e ver, será que eu estou correto? Será que eu estou caminhando? Será que eu estou acontecendo da forma correta?
Será que o processo educacional que eu estou inserido está valendo a pena? Porque eu estou cada vez mais próximo daquele que é, daquele que projetou, daquele que conhece todas as coisas. Conforme o Salmo 138 vai dizer, antes que a nossa palavra chegue à nossa boca, Deus já sabe aquilo que a gente vai falar. Ele é a essência. Não tem como. Para a gente é muito fácil entender isso. Mas lá fora, as pessoas agem como se nós não tivéssemos essa essência. Tá claro? Até aqui? Bom, se o homem ele tem uma essência, se não, ele tem essa essência, ele também tem um fim. Existe um lugar para a gente chegar. Se a educação ela é um caminho para ser trilhado, então existe um lugar, existe um ponto. Não é qualquer educação que serve. Não é qualquer educação que vai servir para o seu filho. Não é qualquer educação que vai servir para o Rodolfo. Porque a educação, ela é para a vida toda. Até conseguir chegar aonde eu tenho que chegar. Não é o tempo de colégio, não é o tempo de escola, não é o tempo de faculdade. Isso é coisas que nós vivemos num mundo contemporâneo. O processo educacional, ele vai a vida inteira até a gente conseguir chegar naquilo que Deus quer que a gente chegue. Se Deus colocou para nós uma tarefa, Ele sabe a resposta certa dessa tarefa. Então nós vamos seguindo, nós vamos caminhando, nós vamos nos educando e educando as pessoas que estão ao nosso redor. E à medida que a gente vai educando e sendo educado, a gente vai trilhando esse caminho educacional e a gente vai chegando no modelo que Deus quer que a gente chegue. Isso é educação. Isso, uma visão muito macro, né? É a educação. E se a gente falar da essência, né? A gente fala do ponto de partida, né? No ponto de partida que o homem ele tem essência e ele tem um ponto aonde ele tem que chegar. E qual é o ponto, né, que o homem tem que chegar? Aonde o homem precisa chegar? Onde a mulher precisa chegar? O homem e a mulher precisam chegar no fim, que nós chamamos fim último. Fim último do homem. Bom, mas se você não sabe qual é o seu fim último, você não sabe qual é o caminho que você tem que percorrer, né? Não tem aquela historinha, lembrei agora, Alice no País da Maravilha, não sei se é isso mesmo. Que está o coelho na encruzilhada, você já viu essa historinha, não? Acho que o coelho está na encruzilhada, acho que é a Alice que está correndo. Professora, me ajuda. É isso? E aí ela está correndo, ela chega na encruzilhada, as professoras de plantão, né? Tem bastante aqui. Ela chega na encruzilhada e pergunta para o coelho: qual caminho eu tenho que pegar? Qual caminho? Coelho, para onde você quer ir? Não sei. Qualquer caminho serve. Se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho vai ser muito bom, vai com Deus. Então nós precisamos saber onde, quais são os meios para chegar lá. Se a gente vai fazer uma viagem, eu vou para Jacareí. Posso pegar uma bicicleta, um patinete, ou a pé. É um meio que você consegue chegar lá. Se você falar que você vai, né, para Bahia, eu acho que a pé não vai dar certo. Você vai chegar, mas ou não chega. Se você vai, né, para outro país, lá para a Europa, certamente vai ter que pegar um avião. Então, para onde você tem que ir, aonde você tem que chegar, vai dizer para você qual é o caminho que você tem que percorrer, qual é o processo educacional, quais são os meios para que você chegue lá. Entende? O que acontece no mundo padronizado que nós temos hoje? O homem, para eles, não tem essência. Se não tem essência, não tem projeto.
Se não tem projeto, o homem ele só foi jogado aqui na terra e não sabe nem para onde ele quer ir. Se não sabe para onde quer ir, acontece o que está acontecendo hoje em todo o processo educacional, aonde uma grande massa, uma elite marxista, globalista, o que faz com um homem, com um ser humano? Faz aquilo que eles querem. Nós nos tornamos nas mãos dessa grande massa com massa de modelar. Nós somos modelados de acordo com o que eles querem. Nós vamos sendo modelados. O mundo está sendo modelado através dos processos educacionais para que o homem e a mulher seja não aquilo que ele precisa ser, mas aquilo que essas grandes massas aí, elites, querem que a gente seja. Quanto menos conhecimento a gente tiver, é melhor, porque a gente vai se tornar uma massa, aquela massinha de areia, vai gostosa de manusear, né? A criançada não pega aquela massinha de areia. Quanto menos informação, quanto menos crítico a gente for, quanto menos conhecimento você tiver, quanto menos santidade você tiver, melhor. Vocês já leram aquele livro Revolução dos Bichos? É um livrinho que vale a pena a gente ler para as crianças. Lá, quem já leu? Alguém já leu Revolução dos Bichos? Lá nesse livro, Revolução dos Bichos, o porco, por favor, tem um tempo, né? Os porcos lá, eles dominam a fazenda, expulsa o ser humano da fazenda e os bichos tomam conta da fazenda. E os porcos são como se fossem os líderes esquerdistas, aí vamos direto ao assunto, e só eles tinham acesso ao conhecimento. Eles escreviam na parede as leis, os mandamentos, e aí todo mundo acreditava, porque não sabia ler. Os animais, restantes dos animais não sabiam ler. Só os porcos tinham informação, instrução para poder aprender a ler. E aí, só que eles reparavam, né? Um dia ou outro eles mudavam a letra, mas como eles não sabiam ler, e eles mudavam a regra. De acordo com o que era vantajoso para eles, eles iam mudando as regras. E os outros animais não faziam nada porque não sabiam ler, não tinham conhecimento, não tinham instrução. E é isso que essa elite quer fazer com o nosso sistema educacional. Cada vez mais isso está acontecendo, né? Não preciso aprofundar muito nesse tema, dá para a gente perceber que isso é claro para a gente, né? E por quê? Porque eles tiraram a essência do homem. Primeira coisa que eles conseguiram tirar das escolas foi Deus. E a gente vai ver mais ou menos quando isso aconteceu, se der tempo. Tiraram Deus da escola, tiraram a essência. Se o homem tirou a essência, não tem projeto. E se não tem projeto, não sabe para onde ele quer chegar. Bom, o fim último do homem é a sabedoria. É a contemplação da verdade através da sabedoria. É nós contemplarmos face a face a Deus. Nós nascemos para ir para o céu. Nós nascemos para contemplar a face de Deus. O projeto de Deus é esse. Mas eles querem tirar a nossa essência e querem fazer com que a gente fique perdido nesse vale da morte. Num processo educacional que fica correndo atrás do rato, que não evolui nada. Nós precisamos saber, né, de fato, e ter essa consciência que nós precisamos chegar lá. Nós precisamos contemplar a face de Deus através da contemplação da verdade. E a contemplação da verdade, ela se dá através das contemplações da verdade que a gente vai adquirindo ao longo desse caminho que se chama, né, tarefa do homem. Então o homem ele foi pensado por Deus, que é a essência. O homem existiu porque Deus nos amou. E o homem tem um caminho a percorrer até o seu fim último, que é a contemplação face a face de Deus, e a contemplação da verdade através da sabedoria. Esse caminho ele é norteado
um sistema que se chama educacional, pela educação. A educação é que, a educação, a própria palavra vai dizer que é liderar. Você lidera, você conduz. Nós somos conduzidos nesse caminho. Isso é a verdadeira educação. Bom, a gente vai ver um pouquinho alguns dados históricos. No começo do século, a gente vai ver, sobretudo com o advento do cristianismo, que as pessoas entravam para estudar, mas entravam, não como hoje, mas elas entravam para estudar a vida toda. Assim era, assim foi. E com o advento do cristianismo, não só buscando a sabedoria, mas as pessoas buscavam ser sábios e ser santos. Duas coisas que nós precisamos carregar. Nós precisamos buscar a sabedoria, nós precisamos buscar a santidade. Sem as duas caminham lado a lado. E para isso, a igreja sempre nos ensinou que a nossa inteligência é trabalhada nesse caminho, no caminho educacional. Sim? Né? E a nossa inteligência ela é iluminada por duas luzes. Isso a igreja ensinou, isso Santo Agostinho provou que existem essas duas luzes, que é a luz natural da razão e a luz sobrenatural da graça de Deus. A nossa inteligência é um atributo da nossa alma. A sua alma é inteligente. A sua alma tem um atributo que se chama inteligência. E essa sua inteligência, todos nós somos iluminados por essas duas luzes. Uns mais, outros menos. Por quê? Porque a primeira luz é a luz racional, a luz da razão. E a segunda luz é a luz sobrenatural, é quando nós estamos em estado de graça, é quando nós deixamos o pecado. E quando nós estamos buscando a face de Deus em verdade, em verdade. É quando você, não sei se você já viu, você já experimentou isso, acredito que sim. Quando você está numa encruzilhada, você não sabe o que fazer, você não sabe se é verdade, se é mentira, e você vai para o seu quarto, você reza, você está em estado de graça e de repente algo acontece, dá um estalo, você sai dali, algo na mente que você precisa e com toda a certeza que aquilo é a vontade de Deus na sua vida, porque naquele momento você foi visitado pela luz sobrenatural da graça de Deus, algo que o mundo não tem. Santo Agostinho, um homem super inteligente, ele se converteu através da busca da verdade. Talvez com a maioria de nós, nós estávamos mal no mundo, e a gente vai para a igreja e tal. Mas Santo Agostinho se converteu porque ele era uma pessoa inteligente. Ele buscava, certo dia ele leu algumas obras de alguns filósofos, e ele viu que tudo aquilo que ele buscava era como que esteve, como aquilo que São Paulo falou nas suas cartas. E aí ele começou a buscar a verdade. Quando ele começou a buscar a verdade, ele encontrou com Deus. E quando ele encontrou com Deus, ele foi batizado. E quando ele foi batizado, ele entendeu que muitos dos problemas filosóficos que ele tinha dificuldade em compreender, ele não tinha mais. Por quê? Porque ele já não estava mais sendo iluminado só com uma luz natural da razão, mas também com a luz sobrenatural da graça de Deus. É lógico que esse cenário da igreja, que deu a graça de Santo Agostinho, ele não reinou para sempre. A história da igreja é uma história educacional, porque a própria missão da igreja é ir por todo mundo e ensinar. Então, a gente sabe que a igreja nasceu num conflito de poderes com o Império Romano, sabe disso? Então, teve seus altos, teve seus baixos, mas essa foi sempre a busca dos grandes estudiosos: ser sábio e ser santo, e ser iluminado por duas luzes, a luz natural da razão e a luz sobrenatural da graça de Deus. Mas uma coisa, e aqui eu quero me cortar um pouquinho, porque o tempo já está quase, 10 minutinhos. Uma coisa que aconteceu na questão educacional, na história, foi a criação de um papel chamado diploma. A gente vê hoje o diploma como se sempre existisse,
A gente nunca parou para pensar, mas o diploma, ele nasceu, né, na Universidade de Paris, na Idade Média, e aonde a igreja já estava naqueles baixos, né, de luta de poder com os governantes, e aí o objetivo já não era mais ser sábio e ser santo. O objetivo de quem estudava era ter o diploma. É o que a gente vê hoje. E aí, aqueles grandes mestres que estudaram a vida inteira começaram a ensinar os seus alunos, não para eles serem sábios e santos, mas para eles terem o diploma. E os alunos buscavam apenas o diploma, não mais na sabedoria e a santidade. E aí, a qualidade do ensino foi cada vez mais caindo. A pessoa já estudava para ter o diploma. A próxima geração, esses, né, que receberam o diploma, foram professores da próxima geração, foram os mestres da próxima geração. E a próxima geração aprendeu menos ainda. E assim, sucessivamente, a próxima, a minha, a de vocês, as nossos filhos. Porque já não se busca mais a sabedoria, que é através dela que a gente contempla a verdade, o fim último do homem. A gente para no diploma. Bom, num certo período da história, bastava ter um diploma e ser bom cidadão. Já era o suficiente. Se você tivesse um diploma e um bom cidadão, você estava no seu limite. Aquilo que se buscava no passado era muito longe, ser sábio e santo. E hoje, para a gente, se falarmos isso lá fora, você está fora da caixinha, né? Mas essa é a educação. Nós precisamos chegar lá, gente. E aí, com a Revolução Industrial, o que acontece? Ser bom cidadão já não precisava mais. Bastava você ser um bom profissional. E todo o sistema educacional estava voltado para a indústria. Bom, eu peguei um pouco esse tempo ainda, onde falava-se muito que a gente estudava para ter um bom emprego. Olha aonde nós chegamos. Olha a decadência do ensino e aonde nós chegamos. Não é isso que nós ensinamos, às vezes, sem querer, para os nossos filhos. Nossa, você tem que estudar. Vai que você tem que fazer uma prova, um emprego aí. E aí a motivação que a gente dá para os nossos filhos é o emprego. A motivação que a gente dá para o nosso filho é o emprego na melhor empresa. É ser diretor, é ser um médico, é ser um advogado. Quantos filhos são médicos porque o pai quer? E o limite da educação está na profissão. Está. Hoje, a gente vê que muitas das pessoas que recebem diplomas recebem um certificado para ensinar aquilo que não sabe. Não é verdade? É verdade. As pessoas hoje recebem diploma para ensinar aquilo que não sabe fazer. A pessoa não sabe, ela se forma engenheira, não sabe o que é um engenheiro. Ela se forma médica, não sabe. Ela consulta o Google para consultar remédio, para dar remédio para nós. São as pessoas da nossa geração. É o sistema educacional que nós temos. E aí você, com essa história, nós estamos compreendendo qual é a nossa missão, né? Eu queria fechar, eu sei que está contando muito bonitinhos, mas eu queria fechar com uma história da igreja, que na verdade foi um verdadeiro processo educacional, no qual eu estimo muito e tenho assim como uma inspiração de Deus, que Deus deixou na história, que fez acontecer na história, que teve seus frutos e que nós podemos seguir, de certa forma, no tempo de hoje. Bom, que são, na verdade, os mosteiros de Cluny. Falar um pouquinho sobre isso, para a gente entender um pouquinho mais da onde a gente tem que percorrer. Bom, os mosteiros de Cluny, eles surgiram num vilarejo, na França, no momento onde a igreja ela estava numa grande vergonha.
Quando a gente fala de momentos difíceis da igreja, a gente hoje, nós temos, sim ou não? Momentos difíceis. Mas, no século, no ano 1000, o que eles estavam passando era pior do que quando eles eram perseguidos pelos romanos, pelos imperadores, onde eles eram mortos, sacrificados. Por quê? No ano 1000, o papado estava apodrecido. Essa é a palavra, não tem outra menor. A igreja estava em cinzas. Todos os papas eram influenciados pela política. Os papas não viviam o celibato. Se a gente dá uma olhada em João 7, Papa, a gente vai ver a história desse Papa, horrível. E era o Papa que se tinha. E se não bastasse, as invasões dos vikings na Europa, que a Europa toda estava destruída, e a igreja era usada, as dioceses eram usadas para serem encasteladas, e como uma cidade. O bispo era como se fosse um prefeito. Não se tinha mais religião, graças a Deus. E aí as portas do inferno não prevalecerão contra a nossa igreja. Nesse momento não se propõe nenhum dogma, porque eles não tinham condição. Os dogmas ficaram intactos. Deus preservou a nossa igreja. Porém, enquanto esse caos acontecia ali em Roma, lá na França, no vilarejo chamado Cluny, começou a surgir um mosteiro, que começaram a seguir as regras de São Bento. E eles foram pedir autorização para quem? Para o Papa. Porque se eles não pedissem autorização para o Papa de se tornar um mosteiro debaixo do papado, eles eram fiscalizados, pelos senhores feudais. E aí eles eram influenciados e aí ia dar a mesma coisa. Então eles se esconderam debaixo do papado, na proteção do papado, mesmo o papado estando apodrecido, eles ficaram na proteção da igreja e começaram um trabalho educacional. Começaram a ensinar os povos. O primeiro abade, o segundo abade, formou o primeiro mosteiro de Cluny, e esse abade começou a trabalhar as regras de São Bento ali, educando, e eles educavam, seguindo essas duas luzes: a luz natural da razão e a luz sobrenatural da graça de Deus, buscando as ciências naturais, não deixou de lado, mas como parte de um projeto grandioso, que é o nosso fim último, que é a nossa morada no céu. E eles começaram esse trabalho, e num período de 200 anos, 3 mil mosteiros foram instaurados. Uns foram inaugurados, outros foram visitados pelos abades de Cluny e eram ensinados por esses abades, e eles aprendiam também como que eles estavam fazendo. Isso foi acontecendo, isso foi tanto certo, que foi criada então uma rede de mosteiros, pensa aí em 200 anos, 3 mil mosteiros. Vários santos saíram desses mosteiros, Tem até um santo aqui que se chama, o fundador foi Bernon, e o santo Otão, tem uma história dele que ele era tão fiel às regras de São Bento, que uma das regras era que quando eles estavam comendo, eles estavam ouvindo um salmo, uma música da ocasião, e eles estavam comendo, e quando parasse a música, eles tinham que recolher as migalhas e comer. Era uma regra. E eles viviam a regra de verdade. Só que ele ficou ali meio que ouvindo a música e esqueceu de recolher as migalhas. Então ele viu que todo mundo tinha recolhido, ele não recolheu, e aí ele olhou assim, recolheu, foi para o seu superior, com aquela simplicidade de obedecer, e ele foi e falou: olha, eu desobedeci. Na hora que ele abriu a mão, não tinha mais migalhas, mas tinha pérolas. Essa é a santidade de um homem que busca a verdade. Nas mínimas coisas, de verdade em verdade, é de verdade em verdade, na busca da santidade,
E o Clorinho deu tão certo que eles conseguiram influenciar até mesmo no papado. Eles conseguiram colocar um Papa. E quando chegou o Papa, naquela época lá, só tinha Papa bom. Quando chegou o Papa bom, foi como se a gente colocasse a luzinha de Natal na árvore, né? A luzinha de Natal, a luzinha de Natal, é uma rede. E aí na hora que a gente liga na tomada, foi quando o Papa chegou. Quando o Papa bom chegou, a igreja estava restaurada. Nós precisamos fazer o nosso dever de casa, enquanto igreja, enquanto Instituto Alma Mater. Deus nos chamou, Deus nos levantou para fazer a diferença. E com uma certeza, a única certeza que nós temos, nós, até foi uma inspiração da Emanuele, no carro, um dia desse ela me falou, não sei se eu vou lembrar a palavra certa, não sei se ela está aí. É uma frase de Madre Teresa de Calcutá, que fala, e aí eu encerro com isso. O que eu faço, Senhor, é apenas uma gota no oceano. Mas o oceano seria menor se tivesse menos uma gota. O que nós vamos fazer, o que Deus quer que a gente faça, é apenas uma gota. Nós não somos a solução, nem queremos ser. A solução é Deus, a solução é Cristo. Ele é a solução, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós somos instrumentos, nós somos os meios. E este é o motivo pelo qual nós existimos. Esse é o motivo pelo qual nós estamos aqui, celebrando e acolhendo a todos vocês. Muito obrigado.